Já estamos de volta para continuar o papo aqui. Aliás, é menos de 10 segundos, né? Aqui volta muito rápido. Só esperar a Renan voltar, que a gente tava falando sobre identidade nacional com relação ao esporte, a cultura, e especialmente o futebol. Até onde é que ele contribui para a criação dessa identidade. A gente já voltar à conversa. Voltamos aqui. Já estamos aqui. Então, assim, estávamos falando sobre, assim, eu citei a frase lá do Darcy Ribeiro, né, tal. A outra frase que eu vou citar aqui é a de Sócrates, né? Sócrates, jogador brasileiro, né, tal. Uhum. Não é o Sócrates lá da Grécia, lá, tá, gente? É o Sócrates aqui mesmo. Sócrates, inclusive, que era brasileiro até no nome, o sobrenome de Sócrates era Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, né? Quer dizer, ele tinha um sobrenome brasileiro lá no nome. E Sócrates ele costumava dizer que a seleção brasileira ela era um símbolo nacional, né? Tal. E ela é um Uhum. símbolo nacional. Se você imaginar que uma equipe que traz 5 títulos para um país, que divulga mundialmente um país, sua gente, uma coisa que aqui é feita, essa seleção ela é realmente um símbolo nacional. E respondendo aí a pergunta da nossa amiga Ricardo, eu acho que ajuda sim a fortalecer a identidade, né, tal. O grande lance é aquilo que eu falo, por exemplo, do discurso ideológico, né? O brasileiro, sobretudo que nasceu nos anos 90, ele aprendeu que numa cidade, por exemplo, como Nova York, você vai ter um New York Yankees jogando beisebol, Uhum. que é um time lá de beisebol que deu origem àquele símbolo lá do NY, né, que é um símbolo muito, muito usado pela galera do rap aí, né, tal, o Sim. NY. Nova York tem até hoje o time de basquete New York Knicks, e até recentemente tinha o Cosmos, né? O Cosmos eu acho que está na segunda divisão americana. Hoje em dia, Nova York tem 2 times, que é o New York Red Bull, onde Henry e Juninho Pernambucano jogaram, e tem também o New York City, né, tal. Ou seja, a ESPN, o SBT, a mídia, ela vai dizer, olha que massa o estilo de vida dos americanos, eles têm aí uma cidade como Nova York, que você tem 4 times para torcer em cada modalidade, né, tal. Mas uma cidade como São Paulo, por exemplo, só em São Paulo você tem acho que 8 times de futebol, só a cidade de São Paulo. Quer dizer, Portuguesa, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Aí você tem o Juventus da Moca, tem o Nacional 6. Aí são 6 em São Paulo. Você tem Grande São Paulo, tem São Caetano, quer dizer, esses times têm outras modalidades, né? Por exemplo, um time como o Flamengo, por exemplo, ele tem um time de futebol, ele tem um time de basquete, e agora até de LoL, daquele negócio League of Legends, tem, né? Então, assim, o Rio de Janeiro tem isso aí, cara. Tipo assim, de você curtir um time e curtir outras modalidades que o time tenha, né, tal, enfim. Uhum. Não vou muito longe não, cara. A cidade de Fortaleza, aqui no Nordeste, ela tem 2 times na primeira divisão de futebol profissional, que são Fortaleza e Ceará. Tem um time na terceira divisão, que é o Ferroviário do Ferroviário. Ceará. E tem um time na Liga Principal de Basquete do Brasil, que é a NBB, que é o Basquete Cearense. Né, que eu já tive a oportunidade de ver um jogo do basquete cearense. O basquete cearense é como se fosse uma espécie de seleção mesmo Do da Ceará, cidade de né? Fortaleza do Ceará. E tem lá, né? Pronto. Alexandre citou aqui o Vasco, né? Tal. O Vasco eu conheci o Vasco sendo bicampeão sul-americano de basquete. O Vasco ali nos anos 90 com Charles Bird, com Sandro Varejão, que é irmão desse Anderson Varejão aí do basquete, o Nele Hilário, né, tal. O Vasco tem Uhum. um time de basquete que ia acabar com todo mundo na América do Sul, né, tal. Então, assim, tudo é uma questão de gostar e como a mídia vai dizer que tem que ser o seu gostar, né, tal. Tipo, um dos artistas, por exemplo, da música que eu acho que quebra muito esse paradigma é um cidadão chamado Rapadura Chico Chico, né, É. tal. Acho que Mano Brown também, assim, porque, por exemplo,
Mano Brown, ele, apesar de trazer esse nome Brown no nome, né, tal, que é um nome inspirado em James Brown, né, mas Mano Brown nunca escondeu de ninguém que o nome Racionais vem do disco Tim Maia Racional, né, tal, dos discos mais psicodélicos aí, vale uma fortuna milionária aí, um disco desse aí do Tim Maia Racional. E você pega o disco de Racionais MC Sobrevivendo no Inferno. O disco ele tem Jorge de Capadócia, que é uma música de Jorge Benjor, né, tal. Quer dizer, o rap é um estilo norte-americano, né, tal, e que tem, o Racionais também tem influência norte-americana. Mas o Racionais ele já chega ali, a gente também tem música aqui no Brasil que a gente produz, né, tal, e que essa música ela pode ser ouvida por nós aqui, e a gente pode reproduzir isso aí. E o Rapadura é um cara que eu fui no show desse cara em 2014, né? E esse cara fala assim de Chicanismo, ele fala dos Trapalhões, ele fala de Luiz Gonzaga, ele fala de Sivuca, né, tal, que são figuras relevantes para a cultura nacional. Então, é uma questão de como as coisas se organizam, né, tal. Assim, eu acho que o futebol é uma delas, é uma das coisas relevantes que o Brasil faz, né, tal. E que, em linhas gerais, as pessoas precisam entender isso, né, tal, que há, um, há uma cultura, há uma arte, há um esporte, há coisas, há situações que estão aqui e que, de alguma maneira, o discurso ideológico cegou a gente de ver essas coisas, né, tal, e, e a gente não, né, deixa para trás, né? É isso, bicho. Eu acho que você era a melhor pessoa realmente para responder essa questão, tanto que eu não tenho nem o que acrescentar, porque lida com duas coisas que você conhece bem, esse lance, a visão mais das ciências sociais para o futebol, que são dois assuntos que você domina, né? Assim, olha, eu Mas, sou, eu sou um cara suspeito para falar do Brasil, assim, porque uhum, olha, eu sou um cara que eu amo o Brasil, assim, eu quero muito bem o Brasil. Eu acho que o Brasil é aquele país lá que Darcy Ribeiro falou, né? Tipo assim, é um país que tem tudo para ser o melhor país do mundo, país, uma potência em tudo, né, tal. A grande questão é que, assim, existe um fascismo na elite brasileira, né, que a Darcy Ribeiro fala disso naquela entrevista lá da TV Cultura, né, que impede você de enxergar as coisas, né. uhum, E enquanto você tiver com essa venda nos olhos, você infelizmente não vai ver o que é, né, tal assim. Aí agora eu vou citar um pouco a banda lá do Mela Cueca, Los Hermanos, né, tal. A estrada vai além do que se vê, né? Tipo é, assim, é, um dos piores exemplos de como o brasileiro ele é meio que paga pau de gringo se deixa se levar por qualquer merda que, né? É esse senhor que é ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil agora, desse atual governo aí, né? Um cidadão que, ao que me consta, é casado com uma mulher daqui de Natal, que é o Marcos Pontes, né? É, Pouca gente se lembra que esse cara não era nada e veio um governo lá de um cara lá, que eu nem lembro agora quem era. Acho que não era o governo de Cabral, acho que não era o governo de Cabral ainda. uhum, O governo pegou esse cara, mandou esse cara para a Rússia, pagou todos os estudos desse cara, né, tal, para que você pudesse ter o orgulho de dizer que o Brasil teve o primeiro astronauta sul-americano que rompeu a barreira da estratosfera e foi para o espaço, né, isso. tal. Só não me recordo se o governo era o de Cabral ou se era de Tomé de Souza, enfim, não lembro agora qual era o governo. Depois você vê para mim, se era um desses dois É, aí. eu vou deixar que a galera pesquise aí na Exatamente, né? internet de quem era o governo. E esse cara teve todo o apoio possível e impossível do Ministério da Ciência e Tecnologia para ser um puta cientista, ser um caralho. E esse cara hoje é palestrante de alta ajuda, né? Tá assim, você deixar de exercer um cargo científico para você ser um palestrante de alta ajuda, você está fazendo um desfavor ao seu país. Aí o brasileiro vai achar massa, não, porque o filme Armagedon relata como é que foi a chegada do homem ao espaço. Meu amigo, o Brasil já pegou um cara e já produziu pro cara ir lá pra casa do caralho, entendeu? Assim, pro cara. E eu acho que se tem alguma coisa que é perto, né, dessa casa aí, é o espaço. Então, é por aí. Mas, assim, o brasileiro, infelizmente, acha muito massa quando, né? E tem mais um detalhe que eu queria dizer sobre esse cidadão aí, que é ministro da Ciência e Tecnologia, de que, por muito pouco,
quando eu falo muito pouco, leia-se USA, né? Por muito pouco, esse cara não partiu para o espaço de Alcântara. Alcântara, aquela cidadezinha lá do Maranhão, né? Uhum. Alcântara, por sinal, que é uma cidade histórica, uma cidade aeronáutica, uma cidade que a aeronáutica toma de conta, tem um patrimônio histórico belíssimo, né, tal. Por muito pouco, esse cara não decolou para o espaço partindo do Brasil, porque o objetivo era esse, que esse cara saísse aqui do Brasil e fosse para lá. Mas um belo dia a galera chegou para trabalhar, ligaram uma bomba, a bomba pegou fogo, pronto, matou todo mundo que estava lá dentro, e aí, né, enfim, né? Uns dizem que foi acidente, outros dizem que foi incêndio, enfim, né? Como é que você explode ao mesmo tempo toda uma base militar que eu não sei, né? É, fica Enfim, aí no ar. no ar aí, né, tal, enfim. Eu também não acho que foi, eu também não acho que foi Uganda que fez isso, né? Assim, não sei se o Isso. povo, se Uganda seria um país que queria arrumar treta com o Brasil e gostaria de ir lá e tocar fogo numa base militar, tá? Enfim, não sei também se foi a Nigéria, não sei também. O Japão acho que não se dá esse trabalho, né? Enfim, então assim, aí vocês pesquisem aí quem foi, pesquisando quem foi, vocês vão ver quem foi, né? É. A quem Mas interessaria isso? a quem interessaria isso, né? Então, assim, então você tem, agora o grande problema é esse, né? Tal, assim, de você ter, o Brasil produz essas figuras assim que são marcantes, mas aí com um belo tempo essas figuras, né, tal, tomam, enfim, caminhos assim bem malucos, bem, né, tal, quer dizer, isso para citar uma área, né, que é a área da ciência, né, tal, mas, por exemplo, uma das artes marciais mais usadas do mundo é o jiu-jitsu. Quem produziu o jiu-jitsu foram brasileiros, né, tal. E os caras espalharam o jiu-jitsu mundo afora aí, né, tal. A grande questão é que, tipo assim, uma arte marcial foda como o jiu-jitsu, ela chega no mundo árabe, né, tal, e um sheik árabe daquele patrocina o maior mundial de jiu-jitsu que você tem na face da terra, né, tal. E já no Brasil, enfim, né, Uhum. jiu-jitsu se relega a ser eu lembro que nos anos 90 Natal Natal viveu uma era ali nos anos 90 de brigas de academia de jiu-jitsu, né, tal de Aham. sobretudo kimura e combate real, né, e que jiu-jitsu era coisa de vagabundo, você lutar jiu-jitsu era coisa de maconheiro, não sei o que, né, tal. Então olha só a diferença que o Brasil dá para as coisas, né, quer dizer, uma arte marcial ela chega no mundo árabe e hoje o mundo árabe é referência nessa arte marcial, né, tal. E aqui no Brasil a época é coisa de vagabundo, só quem faz isso é maconheiro, que não sei o que, né, tal, enfim. Recentemente eu estava vendo uns documentários aí no National Geographic sobre polícias mundo afora, né, tal. E a polícia dos Emirados Árabes usando capoeira, né, tal, para deter, né, tal. A capoeira, até onde eu sei, também foi criada aqui no Brasil, assim, se não foi criada aqui, ela se desenvolveu, né, nessa atmosfera afro-ameríndia brasileira, né, Ela tem tal. essa dupla E, nacionalidade, praticamente. e a gente escuta sempre as pessoas dizerem que a capoeira é coisa de vagabundo, né? Tal, que é coisa de. Ixi, quantas vezes, tipo assim, eu ainda cheguei a ver rodas de capoeira serem paradas pela polícia aqui no Parque Coqueiro nos anos 90. Tinha uma academia de capoeira aqui Pior que perto a de gente tá casa, falando, nós estamos falando de anos 90, né? nos Assim, 90, né? Tal. 90. Tipo, com o detalhe que nos anos 90 a indústria de Hollywood produziu um filme sobre capoeira chamado Esporte Sangrento, que é um filme com Mark Dacascos, em que ele faz um capoeirista, tal, um norte-americano que vem aprender capoeira no Brasil e leva a capoeira para os Estados Unidos, né? Então, assim, eu cheguei a ver isso no Passo Coqueiro, da polícia fechar a roda de capoeira, né, tal, e quem conhece capoeira, Abner pode falar melhor do que eu, é uma das artes onde a não violência é o que prevalece, assim, tipo, a capoeira é uma coisa muito mais filosófica do que propriamente violenta, de fato, né? Ela pode ter, sim. Instrumento de transformação também, né? Assim, tem uma figura aqui em Natal, que é o mestre Marcos Carvalho, que eu tenho a honra de conviver com ele há mais de 10 anos, né? E foi o cara que colocou capoeira dentro das escolas. Ele brigou nas secretarias, né? E foi fazer depois educação física para colocar a capoeira nas escolas, né? E ano passado recebeu um prêmio em Salvador, por 50 anos dedicados à capoeira, né?
exatamente. É. Então, assim, são coisas, gente, assim, tipo. Eu Mas sempre. o lance, assim, é desde, assim, desde sempre com qualquer cultura, ainda mais quando parte, assim, quando é uma cultura que nasce no âmbito mais marginal, aí marginal da margem, né? Tem uma canção que eu não vou lembrar agora o compositor, mas que o Renato Braz gravou, e o João Gilberto fez a gravação mais icônica, que ela diz: Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com Madame? É, é bem por aí mesmo, né? Assim, porque. Você falou no samba, né? Tipo assim, o Eu falo do samba. samba porque o samba é uma cultura marginal que hoje virou status, mas É, tipo, eu vou mais tarde entrevistar o Leozinho, que é ligado ao funk, né? E que é uma outra cultura marginal que sofre uma repressão muito forte, né? é, E mais ou menos lembra muito o que o samba sofreu há 100 anos atrás. é. Porque assim, eu acho que assim, quando se fala de indústria cultural no Brasil, eu acho que o que acontece é o seguinte, é justamente a ideia de, por exemplo, você tem aquilo que é real, aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiro, que é produzido e que tem muita qualidade. E você vai ter a indústria cultural tentando mascarar isso por cima. Entendeu? Assim, você vai pegar, né, tipo, você joga um véu naquilo que é bom e aquilo que de alguma maneira não tem qualidade. Um exemplo aqui que eu quero dar é o seguinte, você falou no samba, por exemplo. Existe um grupo de samba que, se eu falar o nome, as pessoas não vão conhecer, mas se eu cantar a música, talvez as pessoas conheçam, que é o grupo Raça, né, tal. Sim. E vocês não sabem quem é Grupo Raça, mas se vocês forem naquele samba que tem lá nas quintas-feiras, que agora não tá tendo, né? O Grupo Raça tem lá aquela musiquinha, né? Morena, eu sou chegado no seu No seu tempero. tempero. Pronto, essa música, Abner conhece que todo samba tem essa música. Quando essa música toca, é sinal que o samba tá chegando no fim, né, Abner? É É o o sinal que início já das últimas músicas. das últimas músicas, né? Mas, por exemplo, o Grupo Raça, ele foi um grupo de samba, né? Tal, que teve uma vida legal ali na Bahia, né? Mas por que que o Grupo Raça não chegou no Gugu e Companhia do Pagode chegou, né? Por exemplo, Companhia do Pagode ela é o grupo que criou uma das grandes canções do século XX, que foi a Boquinha na Garrafa, né? Tal, né? E existiam os concursos, né? Tal, da Boquinha na Garrafa e os concursos, né? Assim, não preciso nem dizer o que eram esses concursos aí para vocês entenderem, né? Assim, o Gugu ele costumava fazer alguns concursos meio mirabolantes, né? Assim, um desses concursos foi o do Rambo brasileiro, que é um dos concursos mais piegas da face da Terra, né? Tal. Que Houve dois entra, que entra nessa questão do ter que o Rambo brasileiro. Assim, isso importa uma coisa que não é da. né? Entra também, né? Não, e tipo, como é que você vai eleger um Rambo brasileiro num país que há mais de 100 anos não tem uma guerra? Uhum. É uma coisa que também precisa ter dito. O Brasil há mais de 100 anos que não tem treta Oficial, né? com Não, oficial, né? Assim, oficial, né? que não tem Com treta. outros, tem guerras internas, né? Exatamente. A Apesar favela, a que, guerra apesar rola. que, apesar que na política externa, se eu fosse elencar aqui, eu acho que o Brasil tem dívidas históricas com o Paraguai. O Brasil Uhum. tem uma dívida histórica significativa com o Paraguai. O Brasil ele mandou tropas para o Haiti e que mundialmente fizeram sucesso, mas que muito se comenta sobre os excessos que o exército brasileiro cometeu no Haiti, né? Então são duas situações. E o Brasil futuramente terá que pagar uma dívida a Cuba e a Venezuela por toda a soberba que o povo brasileiro vomitou com esses dois países, né? Assim, o Brasil vai ter uma dívida a pagar com esses países por conta disso aí, né? Mas assim, é bem isso aí, né? Quer dizer, você aceita o samba quando ele é o companheiro do pagode e você faz uma concurso da boquinha na garrafa
e todo mundo dança, todo mundo fica pelado, né, tal. Você acha massa, por exemplo, agora no mundo gospel tem o pragode, né, que é o pragode é um estilo de samba que tem dentro do mundo gospel, que, que tem figuras como, por exemplo, Vaguinho. Vaguinho toca lá no pragode, né, tal, Vaguinho dos Morenos, né, tal. E, enfim, se o cara bateu na mulher, se o cara foi preso por Lei Maria da Penha, não importa. Importa que ele é cantor de pragode, né? Tal assim. Então é muito isso aí, entendeu? Assim, quer dizer que você acha que uma coisa é massa quando ela, né, tal assim. Por exemplo, o brasileiro vai, paga o que não tem para ir no Museu do Louvre. O cara chega no Museu do Louvre, no Museu do Louvre ele vai ver as réplicas dos desenhos originais, porque os desenhos originais, o francês não é besta de deixar o desenho lá exposto para, né, tal, os desenhos ficam guardados a 500 chaves, né, tal. Aí o cara vai, paga esse negócio, mas por exemplo, Pedro Américo, que é o cara que a gente tava falando na outra live aqui, é um cara que fazia desenhos e mais desenhos pro mundo europeu. Quer dizer, era um cara que era contratado do governo brasileiro para retratar o Brasil. Os europeus iam para cá, gostavam, achavam muito massa e contratavam ele para ele fazer pinturas para exibir nesses museus aí mundo afora, Nós né, tivemos tal. no Brasil um cara como Cândido Portinari, Pois é, entendeu? Assim, tem uma de suas obras na sede da ONU, que é o Guerra e Paz. pois é, entendeu? Assim, então são exemplos assim. Quer dizer que você acha muito massa o Museu do Louvre lá na França, que Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa, Mona Rapadura, não sei da que porra foi, enfim. Como diria professor Asclepiades, né, professor que eu tive, disse que a reação dele quando viu Mona Lisa foi: que bexiga tapoca. Que quando viu, mas tô brincando, Mona Lisa é bom também, é um quadro muito Aham, massa, é um desenho muito massa. é. É Agora, importante estar é na conta. importante também. Agora, Pedro Américo é importante também. Tarsila do Amaral também é importante. Portinari também é importante. Debré é um francês, mas que se fez aqui no Brasil, também é muito importante, né, tal. E aí você tem outros artistas, por exemplo, que não são brasileiros, mas que estão na cultura marginal, como é o caso de um japonês chamado Li Vigian. Li Vigian, ele tinha alguns quadros aí que se tornaram muito comuns nos livros de português, né, tal. Tem um quadro Uhum. dele muito famoso que é o Vagamundo. Quer dizer, Livre Jean pintava realismo da melhor qualidade, numa qualidade extrema, fazia desenho numa qualidade sensacional. A grande questão é que o mundo não conhece Livre Jean, entendeu? O mundo faz com que você conheça, é, né, assim, essas outras figuras, né? E por exemplo, quando se trata do Brasil, um artista brasileiro que é muito bom também, mas que eu acho que às vezes a gente acaba caindo nessa de cultura nacional, é o Romero Brito, né, tal, que é Hum. um cara muito bom, tal, tem pinturas belíssimas, mas é, o Brasil, sobretudo esse governo atual que o brasileiro ajudou a eleger, trabalha com a ideia de que o Romero Brito seja a representação da cultura brasileira lá fora. Não é isso, cara. Não, Romero Brito é um dos artistas que a gente tem, né? Tipo assim, um dos. Você tem N artistas plásticos aí, né, tal. Nada contra o Romero Brito, não, né? Tal, assim, beleza, mas tem mais gente, né? Tem outras coisas, né? Tal. Aí, gente, curtam mais o Brasil. O Brasil é um país massa, muito massa mesmo. E um país que tem muito a oferecer ainda para a humanidade. Podem ter certeza disso aí, né? O Tal. nosso Brasil, né? Assim, eu sempre penso muito É, nessa coisa, né? Do Brasil possível. não, com Sempre penso certeza. muito nessa perspectiva, né? Eu tive a sorte de ter convivido muito próximo de figuras da cultura, que chama de cultura popular, né? Alguns mestres de tradição. E sempre quando eu tô perto dessa galera, aí eu consigo enxergar um Brasil que vale a pena, sabe? É. E eu acho que a gente tem que procurar esse Brasil que vale a pena, sabe? Assim, E é assim, isso. semana passada, por exemplo, eu estava numa conversa com o Rafael, nosso amigo Rafael da Rabeca. Por sinal, o Rafael ontem me telefonou dizendo que tem visto muito nossas lives, né? E que tá gostando muito das lives que a gente tá fazendo, né? Tá assistindo elas no YouTube. No YouTube.
que ele não tem Instagram, né? Rafael é um cara meio alheio às redes sociais. E ele me contava sobre que gostou bastante das lives que a gente fez. E a gente tava falando sobre, por exemplo, assim, sobre Lampião, né? Eu tava numa conversa com ele porque um dos projetos que eu tenho de viagem na minha vida é conhecer Serra Talhada, e o sítio que Lampião nasceu, né? Que se transformou no memorial, conhecer o Museu do Cangaço, essa coisa toda, né? Tal. Aí Rafael entrou num debate comigo sobre se figuras como Lampião eram ou não figuras veneráveis, né? Se eu admirava ou não, né? E assim, eu fui falar para ele a versão que eu conhecia da história do Lampião e disse para ele o seguinte: diga, Rafael, o cara vai, por exemplo, o brasileiro vai, paga um pacote para ele ir vai para Los Angeles. Quando o cara chega em Los Angeles, o cara quer ir conhecer a Universal Pictures, né? O parque temático lá da Universal Pictures, né? Uhum. Universal Pictures é aquele sistema lá de entretenimento enfim, produziu vários filmes dos anos 80 para cá, né, tá, enfim. Aí você tem nos Estados Unidos parque temático da Warner Bros, de diversas coisas aí, mundo afora, né? Aí, vamos lá. Você chega no Universal Pictures, quando você entra, tem um espaço lá voltado para os filmes do Exterminador do Futuro, de Arnold Schwarzenegger, né? Aí você vai lá, leva sua câmera, bate uma selfie lá com a T-800, né? Que é a máquina lá do Schwarzenegger. Aquela máquina no primeiro filme, ela é um assassino em série, né? Que mata todas as pessoas com o nome Sarah Connor. Ou seja, ele é um feminicida que mata 10 mulheres com o nome Sarah Connor. Ele mata um vendedor de armas, ele mata quem ele vê pela frente, e ele arranca coração de pessoas. É uma máquina que faz tudo, mata pelo bel prazer de matar. Né? Quer dizer, então, que você acha legal bater uma foto com Arnold Schwarzenegger, mas bater uma foto com a Chata do Lampião não pode bater, porque Lampião era violento e... né? Entendeu? Assim, como é que é a questão, né? Aham. Aí o cara, por exemplo, a chamaça ir a Los Angeles, mas o cara nem para entender que Los Angeles é uma cidade que os Estados Unidos tomou do México, né? Que a Califórnia, que é tão desejada por alguns brasileiros, elas são duas Califórnias. A Califórnia e a Baixa Califórnia, que os Estados Unidos tentam anexar até hoje, e não anexa porque o México não cede nem a pau e, enfim, né? Quer dizer, entendeu como é que são as coisas, assim? Quer Uhum. dizer, a cabeça do brasileiro é uma coisa complicada, né? Tipo assim, o cara acha massa, acha entretenimento ver The Terminator, né? Que é o filme que eu falei aqui, mas acha que Lampião, Rei do Cangaço, ou Cangaceiro Trapalhão, como eu vi semana passada, que é o filme dos Trapalhões que se misturou lá com a história do Lampião, é violento, né? Tal. Você tá mal, tem que começar a rever o que é isso, né? Tal e tudo mais, né? Enfim, tudo isso. Dessa Exatamente. forma. Curtam o Tá. Brasil, gente. O Brasil é massa, um país Eu incrível. acho que esse é o recado que fica dessa conversa de hoje. Ah, Tem que entendeu? conhecer o Brasil. Ah, meu irmão, porque o brasileiro só pensa em futebol. Futebol e samba é massa. Futebol e samba é muito massa. Isso. O futebol nesse filme agora dos Dois Papas, quem assistiu aí, quem não viu ainda, veja o filme dos Dois Papas. O futebol ele é usado por Papa Francisco como um elemento humano de desenvolvimento. Futebol é a chave que Papa Francisco encontra quando ele vai para o exílio. O exílio determinado pela igreja e pelo governo argentino, o futebol é o cano de escape dele para o futuro, para a humanidade, para tudo. Né, tal. O futebol é o que faz o Papa Francisco se aproximar de um homem totalmente diferente como ele, que foi o Papa Bento XVI. Né, tal. Então você não pode dizer que o futebol é uma coisa irrelevante. Você não pode jamais dizer que é uma coisa irrelevante. Eu citei esse exemplo da Copa de 94, porque se os Estados Unidos têm ganho do Brasil aquele jogo e fosse campeão do mundo posteriormente, porque os Estados Unidos é massa, eles são patriotas, eles ganharam o futebol, não sei o que e tal. Entendeu? Exato.
entendeu? Não, mas é uma coisa a colocar. Não, não, vou deixar você seguir, porque você tem uma live para fazer daqui a pouco, eu tenho uma live para fazer de 8 horas também. No meu caso hoje vai ser à noite, né? Que o Leozinho pediu para ser mais tarde, porque ele tá trabalhando aí. Vai ser às 7h30 da noite. Não, por hora, Mas por hora tá tudo ok. É, tá acho que tudo a gente. bem, né? Tá tudo normal. É, exatamente. Eu tô melhor hoje porque eu comecei a tomar os medicamentos domingo, já tomei 2 dias seguidos de medicamentos aí. Eu descobri que eu tô com um troço chamado vertigem paroxística, não sei o que, benigna. É um negócio causado aí pelos líquidos cerebrais aí que se desvirtuaram. E isso me gera uma pequena tontura e eu não posso estar com a cabeça muito baixa, é, nem posso passar muito tempo deitado, assim, eu tenho que me deitar numa posição só, não posso me mexer na cama, né, tal, e estou sem poder dirigir por alguns dias, né, tal, mais precisamente 20 dias sem direção. Mas tô bem, tô me sentindo bem, tô aproveitando para ler alguns livros, né? Mais tarde eu vou ver 2 filmes aí bem legais, vai passar daqui a pouco ali o Dirty Dancing, né? Que é um filme do Patrick Hum. Swayze, que eu vi esse filme nos anos 90. Ele vai passar ali na TV a cabo daqui a pouco. E vai ter esse filme aí e amanhã tem um filme dos Trapalhões para assistir. Que eu tô agora maratonando esse filme dos Trapalhões. Já vi 4 filmes. Domingo agora eu assisti Trapalhões os Trapalhões e a Princesa Xuxa. Aí na semana passada eu assisti 2, né? O Cangaceiro Trapalhão e o Cangaceiro Trapalhão e os Trapalhões na Mina do Rei Salomão, né? Hum. E os Trapalhões também são muito legais, viu, gente? Muito, muito legal mesmo, assim. É um negócio que dá até um outro dia, assim, pra fazer uma live mais Abner aí, né, tal. Os filmes dos Ah, Trapalhões, eles são... Quem quiser assistir cinema nacional tem que ver esses filmes, porque até hoje esses filmes estão entre as 20 maiores bilheterias do cinema nacional, né, tal. Então, se estão entre as 20 maiores, né, tal, sem comprar antecipado, como foi o caso dos 10 Mandamentos e dos filmes de Edir Macedo, né? pois é, cara. O Então filme- é isso. Então fica por hoje. Foi massa esse papo sobre Sim, feriado sim, sim. nacional e o 21 de abril. E até uma próxima. Aí a gente Acho que a gente vai pode, deixar. pode fazer uma live amanhã falando sobre aquele lance dos canais da MTV, né? Eu acho assim que a gente poderia. Eu tenho aqui alguns acústicos da MTV que eu poderia mostrar os CDs aqui. Massa, E massa. você poderia falar melhor do que seria a MTV para as pessoas, né? Porque eu acho que a MTV, eu sou das ciências sociais, não sei falar tanto assim com relação à comunicação, mas a MTV é um negócio meio misterioso para a educação, né? Assim, para a comunicação, né? Porque é um canal que não tinha muita publicidade, mas que tinha grande audiência. A grande audiência É, era, gerou a ideia da publicidade. É um é, negócio. era um canal. Foi o primeiro canal de TV aberta segmentado, né? Era um canal segmentado, inicialmente musical, né? Depois ele acabou abrindo alguma programação, até para o humor, principalmente. Mas ele era muito segmentado, porém ele se sustentava, né? Era uma franquia estrangeira, uma franquia americana, e que, para mim, o mais icônico da MTV é ela tirar a programação do ar por 15 minutos e deixar uma tela preta escrita desliga a TV e vai ler um livro, sabe? Eu acho isso, né? Para uma TV chegar e fazer isso. É, Então, assim, era ó, da uma, rede. Não. eu digo, era uma franquia norte-americana, mas era a mais brasileira possível, né? Exatamente. Acho que foi a TV foi que mais representou o que é o Brasil, ainda mais esse Brasil anos 90 e pegando início do ano 2000 também. Né? Até porque a mudança da MTV ela vai acompanhando também a mudança do Brasil, né? Até o fim. E tanto que ela acaba em 2013. Né? Sim, E sim. justamente 2013 para cá a gente tem uma outra situação, outro contexto. Então, assim, ela É, realmente acompanhou o Brasil, a mudança do Brasil, desse Brasil democrático anos 90, 2000, né? Esse processo democrático, exatamente, mas exatamente. acompanha todas as nuances, né? Viu? Muitas bandas nasceram, outras bandas acabaram, mas toda essa leva de bandas dos anos 90 e nos anos 2000 também, né? Aquele movimento de punk rock melódico, né? Que aqui acabou caindo com o nome de emo e tudo mais. A MTV acompanhou isso também. E acho que um outro ponto que é importante falar do,
da MTV, que a gente sempre, já que o futebol é um assunto sempre Hum. presente aqui, o Rock Go, que para mim foi o melhor programa esportivo e o melhor campeonato de futebol que esse país já teve. Sim, 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 sim. Pronto, então a gente na próxima live a gente fala sobre A canais MTV. alternativos de imprensa, vulgo MTV, né? Assim, que eu acho que a gente pode citar outros exemplos que existiram, né? Mas a MTV talvez seja o maior expoente, porque eu em si queria citar um pouco a questão da Manchete, né? Da rede Manchete, que eu andei vendo uns vídeos sobre a Manchete, e a Manchete também é um canal que há muito o que se falar sobre a Manchete, né? Tal. Eu antes de me despedir de você dessa live aqui, Abner, eu queria deixar um recado assim para quem viu essa live aqui, quem vai ver no YouTube, né, tal, e quem está vendo agora, e quem vai ver no YouTube posteriormente, e quem vai ver nas 24 horas que essa live esteja lá no seu story, Hum. né, tal. É, em linhas gerais, galera, assim, ser patriótico é uma coisa interessante. Valorizar o que o seu país produz é uma coisa bacana, é uma coisa interessante. Quando isso se torna uma coisa exacerbada, isso aí a gente chama de ufanismo. E quando ela passa dos limites, ela se torna uma xenofobia, que é quando você não consegue reconhecer o que outros países produzem. Eu e Abner, a gente consegue reproduzir, consegue entender, a gente entende que outros países têm produções muito boas em todos os aspectos. Tanto é que, mais tarde, por exemplo, eu vou estar assistindo Dirty Dancing, que é um filme estrangeiro norte-americano, mas que ele é bom não por ser norte-americano, é porque o filme é bom, o filme tem uma narrativa legal, né, tal, tem uma coisa boa, né? E assim, a gente não quer jamais que você deixe de curtir uma banda norte-americana ou você deixe de curtir né, Hum. uma banda por conta disso. Agora, por exemplo, eu canso de chegar, por exemplo, em formaturas universitárias e a galera bota lá aquela musiquinha do Coldplay, né? Que é uma musiquinha lá que fala de superação, né, tal. Mas aí um Raul Seixas também gravou Tente Outra Vez, né, tal, sobre superação, né, tal, essa coisa toda. E o Cidade Negra também gravou lá aquela música, né, tal. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né, tal. Então assim, você pode curtir o Coldplay perfeitamente, mas antes de curtir o Coldplay, sabe que tem um Cidade Negra e tem um Raul Seixas que também fizeram uma música sobre sobre a temática lá que você está querendo expor, entendeu? Na parada lá, entendeu? Assim, do mesmo jeito que os Estados Unidos ele mandou tropas para a Segunda Guerra Mundial, o Brasil mandou uma força expedicionária para a Itália, né? O Brasil lutou contra o fascismo italiano na Segunda Guerra Mundial. E recentemente um senhor com 95 anos que venceu os fascistas na Itália, se curou de Covid-19 e foi recebido quando saiu do hospital pela banda do Exército. Um senhor de 95 anos, né? Então, assim, conheçam primeiro o Brasil para depois vocês dizerem que outros países do mundo são foda, beleza? Vocês podem achar outros países foda, mas eu acho que vocês precisam conhecer primeiro o Brasil, né, tal, né? E aí depois vocês dizem se outros países são fodas ou não. De fato, o Brasil não é para amadores, tá, gente? Assim, o Brasil é um negócio bem barra pesada mesmo, assim. Tem coisas no Brasil que são complicadas, mas outros países também são muito complicados também, sabe assim, né? Então, só quero assim que você saiba um pouco disso aí, entendeu? Beleza? É Então isso aí, Renato. é isso aí. Então um forte abraço aí para Abner, um beijão a todos vocês aí e viva o Brasil, Viva certo? o Brasil. Valeu, valeu. Valeu.